Olá, tudo bem? Vamos trabalhar então mais uma aula. Hoje vamos falar de um momento histórico que teve uma relevância muito grande no nosso país, que é a ditadura civil-militar. Ela ocorreu de 1964 até 1985. Ela é bem extensa. Eu tentei fazer um resumo, né, dos principais momentos e vou tentar falar um pouco do que eu vejo. Tá? A ditadura militar ela é muito polêmica, porque tem o lado do comunismo, do socialismo, que ele só fala em tortura, em perseguição, tem o lado político, tem o lado social, tem as benfeitorias, né? Tem muitas coisas que aconteceram que a gente tem hoje, que foram legados deixados pela ditadura militar, que ela foi feita pelos militares, né? E isso é inegável. Então, eu vou apresentar minha aula e cada um tira a sua conclusão, né? Da forma que achar melhor, sem, sem polarização, né? Sem ideologias. Tá? Então, vamos começar a nossa aula. A ditadura militar no Brasil, ela durou 21 anos. Ela teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, que são mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Para que você entenda um pouco mais sobre esse momento da história brasileira, vamos lá. O que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar? Bem antes de 64, seguindo a cartilha da Guerra Revolucionária, militantes comunistas infiltrados nos mais diversos setores produziam caos no país. As técnicas maquiavélicas de dividir o povo para tomar o poder e a técnica do quanto pior melhor eram aplicadas no Brasil. As greves políticas paralisavam tudo: transporte, escola, banco, hospital e escolas e faculdades. Né? O povo enfrentava filas enormes para a compra de alimento. O governo apoiava e incentivava a indisciplina nas Forças Armadas. Tá? O governo João Goulart, pressionado por comunistas, ele queria implantar as denominadas reformas de base no país, sem consultar e sem serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Lembrando que João Goulart, né, ele participou lá da Revolução de 1930, onde ele toma o poder para si e ele faz as coisas de acordo com o que ele pensa. O João Goulart, ele tinha um propósito comunista também. Tá? Mais para frente a gente vai entender um pouco sobre isso. Então foi cogitado pelo governo do Jango, né, que João Goulart era conhecido como Jango, fechar o Congresso Nacional por meio da força e com apoio dos militares, denominados pelos comunistas como os legalistas. Os principais jornais diariamente eram unânimes em condenar o governo João Goulart e pediam sua renúncia para salvar a democracia. Alguns jornalistas, como Carlos Lacerda, combatiam duramente o governo João Goulart. Muitos governadores de estados também combatiam o Jango. Eram contra ele, né? A imensa maioria do povo brasileiro apelava desesperadamente para que os militares fizessem uma intervenção e evitasse que o Brasil se tornasse mais um país comunista. O povo foi às ruas e, com as marchas da família, com
Deus pela Liberdade, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em muitas outras cidades pelo país. Tá? Todos pediam o fim do governo João Goulart, antes que fosse tarde demais. Assim, esse foi um movimento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve apoio da parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e de parte da classe média. Por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Né? O apoio da população, né? E com os militares, que ficou conhecido então como a ditadura civil-militar. Qual foi o envolvimento dos Estados Unidos? Temos que lembrar que eram tempos de Guerra Fria. Né? Ela ocorria em Berlim após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos ficaram com a parte ocidental e a Rússia com a parte oriental. Havia um medo de um suposto perigo comunista, que a Rússia era comunista. Então, no conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra, e ela foi responsável pela bipolarização ideológica, que os Estados Unidos eles defendiam o capitalismo e a União Soviética ela era defensora do socialismo. Tá? Eles disputavam a hegemonia econômica, política e militar no mundo. Então, quanto mais países, né, fossem aliados, melhor para eles. Aí eles disputavam isso com o mundo inteiro. Nesse cenário, os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana, que eu acho que eu já falei para vocês, já passei uma aula, né, sobre a Revolução Cubana, que tem o Che Guevara, enfim. Ele passou a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. As ditaduras militares na região, elas foram então mecanismos para frear esses movimentos, tanto no Brasil quanto em países latino-americanos. Tá? E elas sempre eram apoiadas pelos Estados Unidos. O golpe, o início da ditadura militar no Brasil. Após 31 de março de 64, os militantes comunistas que viram seus planos frustrados no Brasil, eles desencadearam através de ações de guerrilha e terrorismo, tá? Como, por exemplo, o atentado ao aeroporto de Guararapes, em Recife, no ano de 66, a bomba no quartel-general do Exército em São Paulo, em 68, e o atentado contra o consulado americano. Também teve o assassinato do industrial dinamarquês, do capitão do Exército dos Estados Unidos, o Charles Rodney, e inúmeros assaltos a banco. O sequestro do embaixador estrangeiro no Brasil e o assassinato dos inexperientes recrutas em ataques nos quartéis. Tá? Os militares, eles reagiram e a partir de 68 implantou-se no país a denominada luta armada, onde os dois lados erraram, eles mataram, sequestraram, torturaram. Tá? Nenhuma ditadura ou guerra é justa ou santa. Guerra é guerra, não existe mocinho e bandido. Toda ditadura e toda guerra é suja e desumana. É uma outra realidade e só soldados guerreiros verdadeiros sabem disso. Tá? No dia 31 de março de 64, os tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, ele partiu para o exílio no Uruguai. Então, uma junta militar assumiu o poder no Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim inicia-se a ditadura militar no Brasil, que ela vai durar até 1985. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história com mais detalhes, tá?
Então, para te ajudar a entender os acontecimentos mais importantes desses 21 anos de ditadura militar no Brasil, vamos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Então, eu vou fazer para vocês o que aconteceu durante cada mandato, né? Cada presidente. Um foi sucedendo o outro e os acontecimentos que se desenrolaram nesse tempo. Tá? Vale ressaltar que as eleições para presidente nesse período elas foram indiretas e serviam de fachada. Eles eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, a Arena, ela possuía o controle total da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também. Então, não tinha participação de ninguém, simplesmente eles decidiam quem ia ser e pronto, acabou. Tá? Então, vamos começar a falar primeiro do Castelo Branco, tá? Ele que começou a instituir os atos, né? Ele constituiu o primeiro ato, conhecido como AI-1, tá? Castelo Branco e os atos institucionais. No governo de Castelo Branco, que foi de 64 a 67, e foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, tá? O AI-1. O que era isso? Esses atos institucionais, eles eram decretos e normas, eles eram utilizados durante a ditadura e eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas. Isso é, a partir desse momento, as eleições para presidente, elas seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população, que lá em 1930, né, eles tinha sido conquistado o direito do voto, né, até o voto feminino. E ali entrou a ditadura, eles já revogaram isso. Tá? Então, a partir desse momento, né, as eleições para presidente elas seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. E nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas. E em 67, uma nova Constituição entrou em vigor. Tá? Lá em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido ele representava a oposição consentida. Mas ele tinha muitas restrições na sua atuação, então ele era bastante ignorado, né? Ele não tinha muita voz nem muita vez. Essa medida, ao mesmo tempo que fortalecia o poder executivo, ela proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado, né, por diversos momentos. Além disso, unir todos os partidos de oposição em apenas um partido, o MDB, também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repressão aos opositores do regime. O AI-2 mudou esses dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais poder no Executivo. Então, o governo de Castelo Branco, ele tornou-se impopular por conta das medidas, ele era economicamente anti-inflacionárias, tá? Para garantir o pagamento da dívida no exterior e por causa das medidas repressivas, né, que atingiam até os políticos apoiadores do golpe militar, e sob as manifestações do MDB no Congresso, em outubro de 1966, o governo do general Castelo Branco foi substituído pelo governo de general Arthur da Costa e Silva.
como não havia eleições, né, Castelo Branco, ele simplesmente designou: Arthur da Costa e Silva vai ser o próximo presidente do Brasil. Ponto. Costa e Silva e o AI-5. Né? Então, esse já é o segundo governo militar, né, que ele foi designado pelo governador anterior. Né? Então, o governo da Costa e Silva ele vai de 67 a 69, ele foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. Né? A insatisfação de parcela da população com as medidas antidemocráticas, elas fizeram crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz ele foi morto em um confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Tá? Quem era o Edson Luiz? Ele era um estudante secundarista, né? E ele foi assassinado por policiais militares dentro de um restaurante, tá? Ele tinha recém-completado 18 anos. Isso aconteceu no dia 28 de março de 68, né? O batalhão invadiu o restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, durante uma manifestação. E o aspirante Aloísio Raposo, ele atirou com uma pistola .45 a queima-roupa e matou o menino Edson Luiz, que ele tinha acabado de chegar na cidade para terminar seus estudos. Esse episódio, ele não só causou o fechamento do restaurante, tá? Ele também deflagrou um ciclo de intensas manifestações populares no ano de 68 no país. Tá? Mas, em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5. Né? Ele fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Né? Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, ele foi considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo, né? Em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir os grupos armados, contra os quais, né, houve muita repressão por parte dos militares. Tá? Com o ato institucional número 5, publicado em 68, o sistema repressivo desencadeou ações violentas contra os opositores do regime. Os principais alvos da repressão policial eram as organizações guerrilheiras. Tá? Existiam muitas organizações armadas, mas os principais grupos que atuaram neste período foram a Aliança Libertadora Nacional, o ALN, que foi fundado pelo Meringuela, né, que todo mundo conhece, porque ele é muito falado no meio político, principalmente do pessoal da esquerda. Né? Dos partidos de esquerda, eles fazem bastante referência ao Meringuela. Né? Depois tem o movimento revolucionário, o 8 de outubro, que é o MR8, tá? Que ele tem como integrante o jornalista Fernando Gabeira, que ele é um jornalista muito conhecido, né, da TV brasileira. Ele faz uma TV a cabo, mas enfim, ele já foi na TV aberta, ele já fez muito jornalista. Né? Depois nós temos o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, tá? Que tem o Luiz Carlos Prestes, que Luiz Carlos Prestes, depois ele vai ser até candidato a presidente, tá? Presidente do país, que era um comunista. Ele foi marido da Olga Benário, que também era uma comunista revolucionária, que veio da Alemanha, né, com táticas de guerrilhas, né, ela era treinada pelos comunistas, e ela vai se tornar depois esposa do Carlos Prestes. Né?
Tem também a vanguarda armada revolucionária, né, dos Palmares, que tem o Carlos Lamarck, tá, como líder. Então, a Política Operária, ela é uma organização brasileira de esquerda contrária à linha do Partido Comunista Brasileiro e que deu origem a várias outras organizações. Foi formado o Comando de Libertação Nacional, né, o COLINA, e a gente tem aí a ex-presidente Dilma como protagonista, né? Existem vários documentos, né, fatos. Na minha pesquisa tem documentos com mais de 5.000 páginas, né, onde que são depoimentos, revelações, enfim, tudo dentro da legalidade, da justiça, né? Essas 5.000 páginas que falam sobre a ex-presidente Dilma. Depois vem o Partido Operário Comunista, a Organização de Combate Marxista-Leninista, a Política Operária, tá? Também como conhecido como a Nova POLOP, tá? O Movimento de Emancipação do Proletário e o Coletivo Marxista. Tá? Então, o governo de Arthur Costa e Silva, ele estendeu-se até março de 69, quando o presidente militar ele sofreu um derrame que afastou definitivamente da presidência. Em consequência desse episódio, ele veio a falecer poucos meses depois. Então, até outubro de 69, o Brasil foi governado por uma junta militar provisória que transmitiu o poder para Emílio Médici. Então, a junta militar, escolheu o Emílio Médici para governar o país. Então, ele é o próximo presidente do país. Então, a gente chega agora em Médici, que no governo dele foi considerado como um milagre econômico, né? O governo de Médici, ele vai de 69 a 74 e ele é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. Então, saía um, entrava outro e sempre um pior do que o outro, né? Em termos. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como o milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, o aumento das tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação, elas resultaram em uma taxa de crescimento do PIB acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Tá? Vamos ver vou ver para vocês algumas das grandes obras que foram executadas, né, no século XX, feitas aqui no Brasil e na época da ditadura. Tá? Então, o ano de 69, ele marcou o início dessas grandes obras com a ponte Rio-Niterói. Tá? Ela é a mais longa do hemisfério sul. E em 74, daí veio a hidrelétrica de Itaipu, né, que é uma binacional, e é a maior geradora de energia do mundo, à frente ainda, né, da chinesa Três Gargantas, e depois tem a Transamazônica, que também foi um legado da ditadura militar, tá? Nesse período do Médici. Tá? Então, os militares ainda começaram a implementar redes de metrô nas grandes capitais. Eles ampliaram a malha rodoviária, né, o asfalto, de 3.000 para 45.000 quilômetros. Os militares construíram algumas das maiores hidrelétricas do mundo. Por exemplo, a Itaipu, a Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá. Né? Eles investiram em energia atômica e, em resposta ao primeiro choque do petróleo, né, que teve a crise do petróleo, eles criaram um pró-álcool com o subsídio para os produtores de cana. Né?
Então, tais escolhas deram ao Brasil um dos 3 maiores potenciais instalados para a geração de energia hidrelétrica. O domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio e a liderança da produção do etanol ao lado dos Estados Unidos. Né? Ainda nesse momento, foram construídas mais de 1 milhão de casas, financiadas pelo Banco Nacional. E o setor de bens duráveis e eletrodomésticos teve um crescimento gigantesco. Né? Então, por esses fatores, né, que se pensava que a partir dos resultados dessas medidas era de crescimento econômico, ou seja, foi chamado de milagre econômico. Né? Mas o crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como por exemplo, Brasil, ame ou deixe-o, e ninguém mais segura esse país. Né? Talvez você já tenha ouvido falar algumas delas, né? Até hoje se vê falar, até em campanhas, né, políticas, a gente já ouviu a frase Brasil, ame ou deixe-o. Né? Esse milagre, no entanto, ele deixou uma dívida externa muito grande para o país. O equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhão de dólares. Então, é muito maior do que a atual, né? Hoje ela está bem menos, tá? Hoje a gente está, na verdade hoje não, em 2017, né? Eu peguei essa informação de 2017, era 37,36 bilhões de dólares. Então, isso significa que o milagre econômico ele gerou, na realidade, a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que se seguiram. Né? Além disso, o milagre ele foi acompanhado de maior desigualdade de renda. Ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população, né, teve sua situação econômica e social ainda mais preconizada. No índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país, ele alcançou em 77 o pior nível da história, tá? Com um número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que a registrada atualmente em países como a Namíbia e o Haiti. Isso quer dizer que a concentração de renda estava na mão de poucas pessoas, né? E que elas ficaram mais ricas e quem era pobre ficou mais pobre. Né? Lá em 73, houve a crise do petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir. Em 74, a inflação era de quase 30% ao ano. Ela chegou à taxa de 242% ao final da ditadura. Isso lá em 1985, né? Além disso, os investimentos na economia brasileira, elas caíram, reduziram o consumo e a geração de emprego. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder apoio. Né? Lá em 71 tinha sido promulgado um decreto que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e daí foram criadas instituições para lutar contra eles. O Departamento de Operações Internas e o Centro de Operação de Defesa Interna. Esses órgãos eles eram utilizados como centro de aprisionamento, tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. Então, a estabilidade política alcançada no governo do Médici, ele determinou em grande medida que o próprio presidente tivesse condições para indicar o seu sucessor. Médici escolhe para sucedê-lo na presidência da República o general Ernesto Geisel. Então, ele governou de 74 a 79, né? O Ernesto Geisel. Vamos ver, então, o que acontece durante o mandato do general Geisel. General Geisel, né, ele dá início à abertura política,
tá? Ele inicia o seu governo com uma abertura política que ele diz que vai ser lenta, gradual e segura. Tá? Na prática, isso significa transição para um regime democrático. Ele mantém os grupos de oposição e os movimentos populares excluídos do processo de decisão política. Né? Essa transição, ela também tinha como razão o desgaste das forças armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. A violação aos direitos humanos e repressões violentas, elas continuaram apesar do início da abertura. Né? O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, eu acho que é assim, né, que falava, foi a tortura e a morte do jornalista Vladimir, tá, em 1975. Esse episódio ele gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providência para punir os responsáveis, né? Aí mais tarde ele demitiu o ministro do Exército, que era o general Silvio Frota. Isolou o grupo de militares que se colocava contra o processo de abertura política. E ainda existia um grupo de militares que eram contra, que eles queriam que aquilo fosse, que a ditadura, né, que os militares só comandassem o país. Né? Lá em maio de 78, então, foi registrada a primeira greve dos operários dos metalúrgicos, tá? Que desde 64, em São Bernardo do Campo, São Paulo, sob a liderança do presidente do sindicato da categoria, ou então Luiz Inácio Lula da Silva, que anos mais tarde vem a ser presidente da República também, né? Então, esses diversos setores da sociedade, eles começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. Tá? Então, a situação ficava mais insustentável para a manutenção da ditadura militar. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, lá em 1978, o presidente revogou diversos decretos, inclusive o AI-5. Né? Então, foi o Ernesto Geisel que revoga todos esses atos institucionais. Né? Em termos de investimento, no governo de Geisel foram registrados os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor alto se considerado o investimento no início do regime, né, que era de 15% só. Alguns desses exemplos, né, desses investimentos foram a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. Né? Isso já tinha sido iniciado lá atrás no outro governo, né, com o outro presidente, mas foi durante o presidente dele, do Ernesto Geisel, que as coisas se desenvolveram mais. Né? Então, além disso, né, ele reatou relações diplomáticas com a China, né, ele fez com que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Angola, né, e ele buscou novas fontes de energia para o país. Né. Ele firmou acordo nuclear com a Alemanha e ele incentivou a utilização do álcool como combustível, que até então, né, não se usava. Tá? O seu mandato foi encerrado em 15 de março de 79. Em junho de 1980, tornou-se presidente da Norquisa Nordeste, e da Copene, que é o Conselho de Administração da Companhia Petroquímica do Nordeste. Tá? Ele faleceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1996. Figueiredo e a Lei da Anistia. O governo do Figueiredo, em 1979, então ele é o último presidente da época ditatorial. Tá?
com a escolha do general João Batista de Oliveira Figueiredo para governar o país, ficou assegurada a continuidade do processo da abertura política. O mandato presidencial de Figueiredo ele durou 6 anos e ele encerrou 21 anos de ditadura militar no Brasil. Em 1979, foi promulgada a lei da anistia. Então, aos poucos, os presos políticos eles foram sendo libertados e os exilados foram voltando ao país. Tá? Uma polêmica sobre a lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas ela incluía os agentes da repressão, polícia e militar, né, responsável por violação aos direitos humanos como torturas e mortes. Não é se falar de justiça, né? Mas enfim, se os guerrilheiros não podiam retornar e eles cometiam os mesmos atos que a polícia e os militares, né? Porque se eles violavam os direitos humanos, como torturas e mortes, os guerrilheiros também faziam isso e até coisas, enfim, não dá para dizer se é piores ou melhores, mas enfim, eles também faziam as mesmas coisas, né? Os militares radicais ligados ao aparato de repressão política, eles promoveram atos terroristas com o objetivo de desestabilizar o governo e amedrontar a sociedade. Então, esses militares eram aqueles mais radicais, da ala mais radical da ditadura, que ele não queria que terminasse a ditadura. Queriam continuar com o governo ditatorial. E eles começaram a fazer isso, né? Eles começaram a promover atos terroristas para desestabilizar o presidente e para amedrontar a sociedade. Tá? Daí o presidente Figueiredo, né? Ele teve condições de conter o radicalismo militar e encaminhar a transição da ditadura para o regime democrático. Tá? A partir deste momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos, que muitos desses existiam, né? Aliás, eles existem até hoje. Tá? Mas essa abertura do final do regime, ela não era aceita por todos os militares. Tá? Algumas alas desejavam manter a ordem vigente, considerando um ato de terrorismo. Militares contrários à abertura, eles explodiram com uma bomba no Centro de Convenções no Rio de Janeiro durante a comemoração do Dia do Trabalho, lá em 1981. Nesse caso também não houve investigação ou punição, tá? Eles passaram ilesos sobre isso. Então a Arena e o MDB, eles foram extintos, que eram os dois países, eram os dois partidos, né, que foram instituídos durante a ditadura militar e eles foram extintos, então, a partir de Figueiredo. Tá? Aí os políticos governistas, eles criaram o Partido Democrático Social, enquanto que o MDB se transformou em PMDB. Tá? Também surgiu o Partido Democrático Trabalhista, liderado pelo Leonel Brizola, que ele tinha sido exilado lá atrás, né? Então ele retorna para o Brasil e ele então ele cria esse Partido Democrático Brasileiro. Depois tem o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que é composto por uma ala de políticos arenistas menos influentes. Então esse PTB é de políticos que faziam parte do partido Arena, que era dos militares lá durante a parte mais rígida da ditadura. Tá? Em novembro de 82, então, foram realizadas eleições diretas para governador, o que não ocorria desde 1967, para deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores. Tá? Então, o governo promulgou uma lei proibindo alianças partidárias com o objetivo de evitar, né, que as oposições se unissem. Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas.
pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Então, Tancredo Neves, ele foi eleito pelo voto indireto somente, aliás, pelo voto direto somente em 89, tá? Então, a população brasileira, ela teve direito de votar diretamente para a presidência em 1989, tá? Então, no próximo vídeo, na continuação da nossa aula, a gente vai ver sobre a cultura como resistência à ditadura militar. Tá? A cultura como resistência à ditadura militar. Nós já falamos sobre os grupos armados que lutavam contra a ditadura militar no Brasil, a passeata dos 100 mil, né? Uma mobilização que contou com o apoio de diversos setores da sociedade. Mas a gente não pode deixar de lado que o período da ditadura ele foi de grande importância cultural e artística no país. Apesar das restrições à liberdades que eram impostas à imprensa e à liberdade de expressão, né, muitos artistas, músicos e cineastas, eles manifestaram o seu posicionamento contra o contrário ao regime militar, né, ainda que de maneira metafórica, né, por serem para não serem, né, condenados como opositores do regime. Nessa época a gente vale destacar Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, tá? Eles são exemplos de cantores e compositores que utilizavam a música para manifestar a sua opinião. O tropicalismo, por exemplo, ele foi um movimento forte de oposição à ditadura e da construção da identidade cultural brasileira. Diversos artistas, músicos e escritores, eles foram exilados durante o período da ditadura, porque se eles fizessem alguma coisa que era contra o regime, então eles eram banidos do país, né? Eles eram mandados embora do país. Um dos exemplos de música que se referia, né, contra a ditadura militar era Apesar de Você, de Chico Buarque. No princípio, os militares eles não perceberam que a letra era uma mensagem e eles liberaram a música. Mas a população entendeu o recado e logo em seguida o governo militar proibiu a execução das músicas e até destruiu os discos. Tá? Então, assim, a gente conclui, tá, a ditadura militar no Brasil, que ela foi um longo período da nossa história, no qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário. Né? E também é verdade que houve crescimento econômico, porém sem distribuição de renda. Também é verdade que outras ditaduras na América Latina, elas foram mais violentas do que aqui. E ainda existe, né, outros países que têm ditaduras, né? Entretanto, sabe-se que foi um período de restrição das liberdades de expressão e que a violência e a tortura elas foram utilizadas como a principal forma de repressão, né? Tanto de um lado quanto de outro, tá? Tanto da ditadura militar, que era coordenada pelos militares, quanto dos movimentos contrários, né? Então, apesar dessa página dura da nossa história, né, conhecer esse momento político contribui para o entendimento da nossa sociedade e para prevenir que os valores democráticos sejam desrespeitados novamente. Então, ainda há algumas pessoas que acham que a ditadura militar deveria ser implementada no país de novo, mas não é o pensamento da grande maioria, né? Então, apesar de muitos afirmarem que a ditadura militar ela só foi negativa, nós temos que pontuar o que ela deixou de legado positivo também. Tá? Por exemplo, nós temos a criação da Infraero, tá? Que ela proporcionou a criação e a modernização dos aeroportos brasileiros.
Então, Galeão, Guarulhos, Brasília, Confins, Campinas, Viracopos, Salvador, Manaus, né? Investimento na prospecção de petróleo no fundo do mar, que resultaram na descoberta da bacia de Campos em 76, né? Que hoje a gente tem a Petrobras, né? Que comanda esse setor. A construção dos maiores estádios, ginásios, conjuntos aquáticos e complexos desportivos em diversas cidades e universidades pelo país. Teve também a implantação e o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, né? A Polícia Federal foi criada neste momento, a regulamentação do 13º salário, que a gente recebe atualmente, né? Para quem trabalha no setor privado, a gente tem esse 13º que foi implementado durante a ditadura militar. Tá? Nessa época também teve matrículas de ensino superior, ela subiu de 100.064 para 1,3 milhões de pessoas em 81. Então, para os estudantes, houve, né, uma melhora significativa. Né? Então, mais de 10 milhões de estudantes nas escolas, tá? Então, nas escolas que realmente eram escolas, né? E o mais importante, eles impediram a implantação de uma FARC no Brasil, né? Que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, porque muitos grupos contrários ao regime militar, eles tinham essa ideologia, né, de implantar uma revolução armada, né, para tomar conta do país, o que era também a intenção dos comunistas. E graças a Deus, né, ou graças ao regime militar, isso não foi implementado no país. Nós temos muitas controvérsias, muitas opiniões diferentes sobre o tema. Então, o que eu passei aqui foi o que eu achei de interesse, né? De interessante. Pode ser que você pense de uma outra maneira, pode ser que você veja de uma outra maneira a ditadura militar, mas é importante a gente conhecer a história, refletir sobre a história e pesquisar sobre a história. Porque assim como ela teve muitos pontos negativos, ela também teve pontos positivos. E nós não podemos só criticar. A gente tem que pensar, analisar e tentar entender qual foi o processo, como se deu o processo, o que se desenvolveu durante esse processo. Tá? Eu espero que eu tenha passado alguma informação relevante e espero vocês na próxima aula.